Bom dia, eu sou a Emanuele e a gente vai apresentar sobre o Seminário 10. O grupo é composto por Emanuele, Natália e Emily e o nosso tema é Desafios e Alternativas para uma Globalização Mais Humana. Bom, e uma pequena introdução é que a globalização ela transformou o jeito como a gente vive hoje, a gente consome e a gente se conecta entre si. Porém, junto com os avanços, surgiram vários desafios que afetam principalmente os países mais vulneráveis e os grupos sociais menos favorecidos. Por isso, discutir alternativas para uma globalização mais humana é essencial para construir um mundo mais justo, equilibrado e inclusivo, onde o progresso não deixe ninguém para trás. O conceito de aldeia global, Global Village em inglês, é um termo popularizado pelo filósofo e teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan, nas décadas de 1960, notadamente em seus livros A Galáxia de Gutenberg e Os Meios da Comunicação como Extensões do Homem. O que significa? O conceito descreve a forma como os avanços nas tecnologias de comunicação eletrônica, como o telégrafo, o telefone, o rádio e principalmente a televisão na época de McLuhan e mais recentemente a internet, tem a capacidade de reduzir as distâncias, o tempo e o espaço são encolhidos, permitindo que as informações e os eventos se transmitam de forma quase instantânea entre lugares muito distantes. Criar interconexão e interdependência. O mundo inteiro é transformado em uma aldeia, onde todos os habitantes estão interligados e se envolvem uns com os outros, refletindo a dinâmica de uma pequena comunidade. Um acontecimento em uma parte do planeta pode ter reflexos imediatos em outras. Restauração da tribalização. McLuhan queria sugerir a velocidade exponencial da comunicação eletrônica. Restaura um padrão de envolvimento intenso, semelhante às culturas orais e tribais, em oposição à fragmentação causada pela cultura tipográfica, como livros e jornais. Ponto-chave de McLuhan. Ele acreditava que a essência dessa transformação estava no meio de comunicação em si, e não apenas no conteúdo transmitido, resumindo na sua maior e famosa frase: o meio é a mensagem. Hoje em dia, apesar de ter sido cunhado antes da popularização da internet, o conceito de aldeia global é frequentemente usado e considerado profético para descrever o mundo atual, hiperconectando pelas redes sociais e pela comunicação em tempo real. A visão crítica de Milton Santos é central em sua obra e o estabeleceu como um dos mais importantes pensadores brasileiros e geógrafos de renome mundial, vencedor do prêmio Vento Luz, considerado Nobel da Geografia. Sua crítica se concentra principalmente na globalização no sistema capitalista e na produção do espaço geográfico, com foco nas desigualdades e na alienação. Aqui estão os pilares de sua visão crítica. Primeira, crítica à globalização perversa. Globalização como fábula. Santos argumentava que a globalização é frequentemente apresentada como um fenômeno benéfico e unificador, mas na realidade ela perversa e beneficia primeiramente a capital financeiro e as nações mais ricas. A outra globalização, ele propunha buscar por uma outra globalização, aquela que seria feita por todos, baseada na solidariedade, na valorização das culturas locais e na satisfação das necessidades humanas em oposição ao lucro. Ignorância nas especificidades. O modelo econômico globalizado ignora as especificidades e as necessidades locais, resultando em descontentamento social e crescente desigualdade e fome. 2. A crítica ao sistema capitalista. A divisão de classes, embora não fosse estritamente marxista, ela se aproximava do conceito de luta de classes, apontando que a sociedade é dividida em uma classe opressora e uma classe oprimida. Concentração de riquezas. O capital, na sua visão, promove a fome e a miséria ao invés de dividir as riquezas, concentrando-se. Ela via a ação do capital como a raiz de muito conflito e sofrimento no mundo. Alienação pela individualidade. Argumentava que a classe dominante usa ênfase nas individualidades para alienar as pessoas, impedindo-as de reconhecer que pertencem à mesma classe social.
e que compartilham os mesmos problemas econômicos. 3. O papel do espaço e do território. Espaço como campo de forças. Para Milton Santos, o espaço geográfico não é apenas um palco neutro, mas um campo de forças cuja formação é desigual, refletindo as relações de poder e a história da sociedade. Bom, o choque de civilização de Huntington. O choque de civilizações proposta por Samuel em 1993, desenvolvida em seu livro em 1996, é uma parte das interpretações mais influentes e controversas sobre os conflitos globais do pós-Guerra Fria. Samuel teve parte da ideia de que, após a queda da União Soviética, o mundo não seria mais organizado por divisões ideológicas, como, por exemplo, o capitalismo e o socialismo, ou por disputas estritamente econômicas. Em vez disso, ele afirma que as diferenças culturais, principalmente aquelas relacionadas a religiões, valores históricos e tradições, seria o principal motivo do conflito entre as sociedades. E segundo ele, o mundo é composto por grandes blocos culturais chamados civilizações, que são grupos humanos unidos por elementos como língua, religião, história e costumes e instituições sociais. Entre as principais civilizações que ele destaca estão a ocidental, a islâmica, a cínica, a hindu, a russa ortodoxa, a latino-americana, a japonesa e a africana. E para Samuel, essas civilizações seriam as principais unidades de visão política e social do novo mundo globalizado. E a tese central dessa ideia é que as civilizações elas possuem valores fundamentais diferentes e tais diferenças elas são profundas, duradouras e difíceis de conciliar. Assim, quando duas civilizações elas entram em contato, as tensões elas surgem porque cada uma tenta defender a sua identidade e seus interesses. E nas chamadas linhas de fratura, que as regiões onde as civilizações se encontram fisicamente e que os conflitos tendem a ser mais intensos. Exemplos disso incluem conflitos entre o Ocidente e o mundo islâmico, disputas territoriais entre a Índia e Paquistão e tensões na fronteira entre a China e áreas influenciadas pelo Ocidente. Para Samuel, a globalização aumenta a convivência forçada entre culturas diferentes, mas essa proximidade não gera harmonia. Ao contrário, ele pode ampliar choques e rivalidades, porque torna mais evidente as divergências dos valores. E ele afirma que, na política mundial, a identidade cultural passou a desempenhar um papel maior do que alianças ideológicas, interesses econômicos ou rivalidade entre Estados-nação. E, assim, grupos e países se uniram não mais por sistemas políticos, mas por afinidades culturais e religiosas. Apesar de influente, essa teoria é fortemente criticada, porque pesquisadores apontam que ela simplifica excessivamente a realidade, agrupando as sociedades complexas em blocos homogêneos. E muitos afirmam que Samuel ignora os fatores internos, como as disputas políticas, desigualdades sociais e tensões étnicas, e acaba tratando culturas inteiras como se fossem unidas e monolíticas. Além disso, críticos argumentam que ele reforça uma visão de nós contra eles, alimentando preconceitos, especialmente contra o mundo islâmico. A teoria também é acusada do determinismo cultural, como se conflitos fossem inevitáveis apenas porque culturas são diferentes, o que contraria inúmeros exemplos de convivência pacífica ao longo da história. Bom, globalização como mito, do Gomes. O cientista político José Gomes, ele oferece uma visão crítica da globalização, argumentando que ela não é apenas um conjunto de mudanças econômicas e tecnológicas, mas também um mito ideológico construído para legitimizar um determinado modelo do mundo. Para ele, a globalização é frequentemente apresentada como um processo natural, inevitável e benéfico para todos, mas essa narrativa esconde interesses políticos e econômicos que favorecem alguns grupos enquanto prejudicam outros. E Gomes, ele afirma que o discurso sobre globalização funciona como uma fábula política, ou seja, uma história contada para que as pessoas aceitem certas condições sociais como se fossem naturais e questionáveis. Esse mito cria a ideia de que estamos caminhando rumo ao mundo integrado, interconectado e democrático. Mas na prática, ele serve para esconder problemas estruturais e legitimizar relações de poder e injustiça. O primeiro é a globalização legítima à exploração. Na visão dele, a globalização é usada como justificativa para a expansão do neoliberalismo e para o domínio
capital internacional. Isso ocorre porque a narrativa globalista cria a sensação de que empresas, estados e trabalhadores precisam se adaptar a uma lógica competitiva global, aceitando privatizações, redução de direitos trabalhistas e flexibilização econômica como se fossem inevitáveis. Assim, o mito da globalização apresenta o neoliberalismo como a única opção possível, neutralizando alternativas sociais e políticas que poderiam reduzir desigualdades. No fundo, essa narrativa funciona para legitimizar práticas exploratórias, especialmente em países menos desenvolvidos, que acabam subordinados às demandas grandes e às corporações e organismos econômicos globais. Bom, o segundo, a cultura, a globalização oculta e o papel real do Estado. Um dos mitos mais difundidos é que o Estado estaria desaparecendo ou se tornando irrelevante diante do poder das forças globais. E o Gomes ele vai criticar essa visão, argumentando que ela é falsa e que serve para esconder a realidade. E o Estado ele continua, na verdade, muito forte, mas agora ele atua para defender os interesses globalizados, e não necessariamente os interesses sociais de sua população. Em outras palavras, o Estado ele não está enfraquecido. Necessariamente, ele está sendo utilizado para implementar políticas fiscais, econômicas e jurídicas que beneficiam o capital financeiro e as grandes empresas transicionais. A narrativa de que não há alternativa acaba impedindo críticas às políticas neoliberais e justifica a diminuição de políticas públicas e programas sociais. E o terceiro, a globalização aprofunda desigualdades. Outro ponto fundamental é que a globalização ela cria a ilusão de um mundo integrado, de onde todos teriam acesso a oportunidades e bens culturais. No entanto, o Gomes ele vai argumentar que isso é apenas uma aparência, que na prática a globalização ela vai intensificar a concentração de riqueza e poder, tanto entre os países quanto dentro deles. Em vez de produzir inclusão, ela produz exclusão. Grupos privilegiados conseguem aproveitar as oportunidades globais, enquanto as populações vulneráveis enfrentam desemprego, precarização e marginalização. O mito da globalização tenta disfarçar essas desigualdades, promovendo uma imagem de integração universal de que não corresponde à realidade. Assim, ao chamar a globalização de mito, Gomes ele convida o olhar criticamente para o discurso dominante e percebe que ele não é neutro. É um discurso político que molda percepções, legitima estruturas de poder e limita alternativas sociais. Sua crítica reforça a importância de questionar que realmente se beneficia com a globalização e que é deixado para trás. Movimentos e propostas alternativas a uma globalização capitalista liberal. A globalização capitalista liberal, dominante desde o século XX, é marcada pela abertura econômica, pelo poder das grandes corporações e pela prioridade do lucro. Esse modelo trouxe avanços tecnológicos e maior circulação de informações, mas também aprofundou desigualdades, enfraqueceu direitos sociais e intensificou impactos ambientais. Por isso, surgiram ao redor do mundo diversos movimentos que propõem alternativas mais justas e sustentáveis. Um dos principais é o movimento altermundialista, que defende um outro mundo possível. Ele critica a globalização guiada pelo mercado e propõe uma globalização baseada em solidariedade, democracia, respeito ambiental e outros direitos. Fóruns como o Fórum Social Mundial são espaços onde essas pessoas debatem e ganham força e reúnem ativistas, ONGs, intelectuais e jovens. Outra alternativa relevante é o comércio justo, que busca as relações econômicas mais equilibradas entre os produtores e os consumidores. Ele valoriza pequenos agricultores, garante preços dignos e combate a exploração do trabalho. A economia solidária também se destaca. Ela valoriza cooperativas, agricultura familiar, autogestão e produção local, reduzindo a dependência de corporações internacionais. Esse modelo incentiva a cooperação em vez de a competição e fortalece a comunidade. Os movimentos ambientais e as propostas de desenvolvimento sustentável criticam o consumo acelerado e a exploração de recursos naturais. Eles defendem energias limpas, preservação ambiental e novas formas de produção, que não destruam o meio ambiente. Além disso, movimentos sociais, feministas, indígenas, estudantis, trabalhistas e antirracistas também apresentam alternativas ao defenderem a diversidade cultural, direitos sociais e proteção de povos tradicionais, fortalecendo a luta por uma globalização mais inclusiva e humana. No geral, essas propostas apontam por um mundo globalizado, mas guiado por uma justiça social,
sustentabilidade e respeito às diferenças, um contraponto ao modelo estritamente capitalista e liberal. Conclusão: que tipo de globalização queremos e qual o papel dos jovens nesse futuro? Ao analisar diversas perspectivas, desafios e alternativas, fica claro que a globalização não é um processo neutro. Ela pode aprofundar culturas, facilitar o acesso à informação e gerar desenvolvimento, mas também pode aprofundar desigualdades, fragilizar identidades locais e intensificar impactos ambientais. Por isso, a pergunta central passa a ser: que tipo de globalização queremos construir? Uma globalização mais humana deve priorizar pessoas acima do lucro. Isso significa defender modelos econômicos mais justos, fortalecer direitos sociais, valorizar culturas locais e assumir compromissos reais com a sustentabilidade. Também implica repensar o consumo, questionar a concentração de poder nas mãos de poucas corporações e incentivar políticas públicas que reduzam desigualdades. Além disso, essa nova globalização precisa ser corporativa, democrática e inclusiva, reconhecendo que cada país e cada cultura tem algo importante a contribuir. A diversidade não deve ser apagada, mas protegida e celebrada. Nesse cenário, os jovens têm um papel fundamental. Eles são protagonistas de mudanças sociais, pois possuem grande capacidade de questionamento, criatividade e engajamento. Os jovens influenciam comportamentos de consumo, mobilizam debates, pressionam governos e participam de movimentos que defendem a justiça social, sustentabilidade e também os direitos humanos. Ao se informarem, participarem de decisões, usarem as redes de uma forma crítica e apoiarem as causas que promovem a equidade, eles ajudam a construir uma globalização mais ética e solidária. Portanto, a conclusão é que a globalização do futuro não deve ser apenas econômica, mas também social, cultural e ambiental. Essa transformação depende diretamente das escolhas e ações da juventude, que tem força para moldar um mundo globalizado mais justo e humano. Obrigada pela atenção, pessoal, e esse foi o nosso trabalho de Sociologia.